Fala, rapaziada! Bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Negócio fechado, tem jogador saindo, tem jogador chegando, e apesar da Copa do Mundo, o mercado de transferências ele continua aí, né, bem movimentado. Eu vou trazer para vocês as últimas informações aqui na Gol TV. Mas, como eu sempre peço para você, antes de qualquer coisa, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, e comentar. Comenta no início e comenta no final do vídeo, que assim o algoritmo, né, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, que você tá sempre aqui com a gente, e a gente também aproveita aqui nos nossos vídeos para prestigiar a sua presença, que tá sempre assistindo e acompanhando aqui os nossos conteúdos, tá? Luizana, abraço pra você, abraço. Com bilheteria dá pra bancar um super time? Só com bilheteria não, né? Só com bilheteria não. O Hernani Santiago, ele botou: exato, Jonas, ninguém tá falando em ser campeão agora, é só não acumular vergonha ano após ano. Seria simples trocar o estagiário de diretor de futebol por um profissional de verdade. Creio que isso já resolveria a maioria dos problemas, inclusive do elenco. Abraço pra você, irmãozão, tamo junto. O Vanvan, grande Vanvan, a estrutura vai muito bem, mas o futebol em campo precisa de correções, falando sobre esse momento aí do tricolor baiano. O Genival, ele bota aqui, ó, Genival Queiroz, ele bota aqui, ó: a palavra desse dirigente deixa os jogadores bem acomodados. Ele tá falando sobre o vídeo que eu fiz aqui analisando as palavras do presidente do Manchester City, né, que falou sobre que o projeto do Bahia é um projeto a longo prazo, né, é um projeto, enfim, que não é para agora, tal. Cara, se você tem uma empresa, veja bem o que eu vou falar agora, tá? Você, Genival, o Queiroz, o Antônio Jesus está com a gente também. Se você trabalha em uma empresa, o seu chefe, ele sabe, dentro do planejamento que ele fez, ele sabe que o planejamento é a longo prazo, que a empresa chegou agora, a empresa não vai gerar muitos lucros agora, a empresa só vai gerar lucros daqui a 5, 6 anos, e o grande objetivo dessa empresa nesse momento é não quebrar, é não falir, é não causar prejuízos. Mas de maneira nenhuma em uma empresa séria, gente, de maneira nenhuma em uma empresa séria, um chefe ele vai chegar para você e vai falar o seguinte, ele vai falar assim: olha só, não se preocupa não, tá? Não se preocupa não, porque a gente não está preocupado agora com lucro, a gente não está preocupado agora em ganhar dinheiro. Pode ficar tranquilo, o nosso planejamento é para daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Então trabalha com tranquilidade, não precisa dar o seu máximo, porque o nosso planejamento não é para agora. Nenhum chefe que se preze, nenhum, meus amigos, chefe que se preze, ele vai chegar para o seu funcionário e vai falar isso. É por isso que eu acho um grande... Porque você dá munição para o funcionário justificar a mediocridade. Entendeu? Então por isso que eu falo que o Grupo City erra em ficar falando, batendo aí nessa tecla, porque você justifica a mediocridade. E eu bato na tecla aqui, ninguém tá falando que tem que conquistar o mundo agora não, gente. É só não cair pro Remy e pro O'Rings, porra. É só não cair pro Remy e pro O'Rings. É só ficar ali na Libertadores, ganhando. Ninguém tá falando que pra disputar com o Palmeiras e com o Flamengo não, pô. Entendeu? Todo mundo sabe que o projeto é a longo prazo. Para você chegar a uma potência, você precisa de tempo. Só que você não precisa cair para times como o O'Rings e como o Remo, pô. Porque esse investimento de hoje, esse time de hoje, tem capacidade de ganhar dessas equipes que eu citei aqui para vocês, ou não tem? Ou tô falando alguma merda? Então essa é a grande questão. Que para mim, eu não vou engolir isso de longo prazo, tá? É a longo prazo para tu disputar ali, né, com o Palmeiras, palma a palma com o Palmeiras e com o Flamengo, entendo. Agora, para você ir um pouco mais longe na Libertadores contra o O'Rings, ou para você passar de uma primeira fase de Copa do Brasil aí com o Remo, você precisa justificar que é a longo prazo? Não, né? Não. E aí passa muito, né, sobre a situação de você ir para o mercado e contratar. E tem o Gabriel Xavier tá deixando a equipe do Bahia, tá? O Gabriel Xavier, ele fez ano de 2024, né? Foi 24? Foi 24 ou 25, eu não lembro. Ele fez uma boa dupla com o Canu em determinado momento da competição. Ele teve algumas contusões que deixaram ele fora, ele perdeu muitos espaços. É um jogador jovem, né? Eu lembro que eu trouxe uma informação à época que ele fazia, que era titular juntamente com o Canu, que algumas equipes da Holanda tinham interesse em contar aí com o zagueiro, mas a situação acabou ela não caminhando. Mas a informação é essa, que o Bahia negocia aí a saída do Gabriel para o Shenzhen, deixa eu ver aqui o nome certinho, Shenzhen City, né, um clube chinês que também faz parte aí do Grupo City. Então, um jogador saindo, né? Só sai, né? Só sai.
né? Tá indo ali para o Shenzhen Pen City, né? O clube chinês que também faz parte do Grupo City. As tratativas estão avançadas para que o defensor de 25 anos deixe a cidade tricolor, tá? Dando os devidos créditos, quem trouxe essa informação primeiramente foi o Márcio Martins, um radialista, não o conheço, mas eu sei que é um radialista muito bem quisto, né? Com uma relevância lá na Bahia. E aí o que eu fico mais, eu vou usar um termo aqui, eu fico puto, né? É que o GE dá o crédito e fala que o GE confirmou. Porra, Márcio Martins é um radialista muito conhecido, é um radialista que tem credibilidade. Ele não precisa que o GE confirme, pô. É porque o GE ele não tem. Cada vez mais, esses perfis ele tem menos relevância, né? E estão se aproveitando de estudantes que acabam de se formar da faculdade para poder pagar menos e bota para poder escrever no GE. E essas pessoas, como todo mundo início de carreira, não tem contatos, não tem fontes, né? E aí eles pegam para ter, porque é obrigado, tá? Lá no GE, em qualquer portal grande, é obrigado todo dia ter uma atualização. E como eles não têm, porque eu estou começando a carreira agora, eu não digo nem da Gabriele, né? Que deixa eu ver quem assinou aqui a matéria. Foi a Thiago Lemos, tá? Mas aí você não tem relevância, você não tem contato, né? Como tem o Márcio Martins, muitos anos de carreira, e você pega a matéria, pega a informação do Márcio Martins, requenta ela, né? E fala que confirmou. Inclusive, nós confirmamos, é verdade, tá? O Márcio Martins não precisa de confirmação. Só a informação dele já baixa. E se o GE, eu sempre vou ficar batendo nisso, porque eu passei por isso, passo por isso constantemente com o GE também, parece que é uma norma, né? De que, ele trouxe a informação ali primeiro, mas eu confirmei, tá? A minha credibilidade, o alto da minha credibilidade fez eu confirmar que essa matéria é verídica, tá? Como se a gente, se a gente precisasse que o GE ele confirmasse, né? Enfim. A saída do Gabriel Xavier é uma oportunidade para o Bahia, que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada de 2025 e vai precisar reduzir custos para contratar novos reforços, não vai ter que, de alguma forma, enxugar a folha salarial, caso queira aí cumprir o que foi pedido pelo Rogério Ceni nessa janela aí do meio do ano, que é contratar 4 jogadores. Além disso, né, essa possível negociação pode abrir espaço para jogadores mais jovens dentro do elenco tricolor, como o zagueiro Fred, que tem 20 anos, foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni, inclusive na última entrevista coletiva, tá? Então, o Gabriel Lima Xavier, natural de Andradina, em São Paulo, chegou ao Bahia em setembro de 2020, mas só jogou profissionalmente em 2022, tá? Ano que entrou em campo em 16 ocasiões, sendo 14 durante a disputa da segunda divisão, que terminou com o Bahia garantindo a elite no ano seguinte. No atual elenco, ele é o único remanescente da era que antecedeu a chegada do Grupo City. Depois de Gabriel Xavier ganhou espaço, né, tanto que fechou em 2024, foi 24, né, como titular da equipe treinada pelo técnico Rogério Ceni. Ele teve o contrato renovado em janeiro do ano passado até dezembro de 29. Atualmente tem sido uma das primeiras opções na reserva para a zaga. No total, ele tem 136 jogos disputados pelo Bahia, com 3 gols marcados, tricampeão estadual em 23, 25, 26. Ele também conquistou a Copa do Nordeste pelo esquadrão no ano passado, então tá deixando aí o Bahia, tá? Então, assim, o Grupo City está levando o zagueiro do Bahia para outro time do Grupo City, beleza, deve ter uma estratégia. Agora traga alguém também, tá? Veja alguém do Girona que caiu, desse próprio Shen da China, se tem alguém bom lá para trazer um camisa 10, né? Não adianta só atirar, porque tem gente que está se reforçando, ó. A informação que o Cruzeiro fechou acordo com o Racing pelo Gabriel Rojas, tá? Tá fechando, vai 30 milhões de reais, de forma parcelada pelo lateral. O Bahia, que gastou mais no Rodrigo Nestor, não tem condições de pagar 30 milhões de reais num jogador do Racing. O Racing tá igual o Botafogo, tá endividado, tá se desfazendo de um monte de peças. Eu já falei, tem um Cambesse lá, tá? Enfim, a informação que o time argentino aceitou a proposta feita pelo time cruzeirense. Tá bom, meus amigos? O jogador esteve presente na pré-lista aí do Scaloni para a Copa do Mundo, mas ficou de fora dos 26 convocados. Além da convocação final, o Cruzeiro já negociava com o atleta que ganharia valor de mercado caso tivesse ido pro Mundial. 30 milhões de reais tá contratando aí o bom lateral da equipe do Racing. É difícil fazer? É complicado? Quanto que é 30 milhões de reais hoje? Deixa eu ver aqui em euros, só pra gente ter uma ideia se é muita loucura, ó. 30 milhões de reais em euros hoje. Em euros hoje. Vamos lá. Deve estar uns 6, deixa eu ver. Ou falei besteira. Porra, menos que isso. 5,3 milhões de euros. 5,3 milhões de euros está sendo contratado o competente bom lateral da equipe do Racing.
É só querer, né? É só ir atrás, é só querer. Mas só que, se de repente ele poderia até ser útil, né? Se ele saísse do Racing, fosse pro São Paulo, aí do São Paulo valeria. Não deu certo lá no São Paulo, ele valeria para ser contratado pelo Bahia. Inacreditável. Meus amigos, deixa o like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, então por gentileza, deixa o like, inscreva-se, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Eu sou o Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!